Olá, boa noite. Chegamos para nossa live de contação de histórias. Vou ficar aguardando. Eu nunca sei se o aqui já entrou. Sejam todos bem-vindos. Quem está entrando para nossa última live da campanha do Jardim Jasmim Manga. Sejam todos bem-vindos. Então eu posso dar uma assinadinha aí para as pessoas. Vou falar um pouquinho para dar esse primeiro início sobre a nossa campanha. Para quem está entrando hoje e está conhecendo a nossa campanha do Jardim, então eu vou me apresentar. Meu nome é Melissa Broto, eu trabalho no Jardim Jasmim Manga e desde o início da quarentena a gente entrou no movimento para ajudar as famílias, as crianças e os pais com esse momento de isolamento e como fazer com que elas se inspirassem no que a gente faz no jardim para levar esses conhecimentos também para dentro de casa. A gente já está na nossa oitava live e oitava semana que a gente está postando desde dicas e também assuntos e conteúdos para que possa trazer mais inspirações para esse momento. Não só para esse momento, mas principalmente para esse momento. E está sendo bem gratificante receber todos os retornos, as postagens que as pessoas estão curtindo, né? As interações. Não é só os familiares que estão participando, as mães ou os pais, mas também educadores. Então, eu fico muito grata por todo esse tempo e por esses 2 meses que a gente estava meio que percorrendo esse caminho juntos. E espero que realmente todo esse processo tenha inspirado a vocês nesse momento e que faz parte desse crescimento e a gente vai se adaptando. São muitos momentos difíceis, mas muitos momentos ótimos nesse período que a gente está vivendo com as famílias, né? E com as crianças junto, podendo acompanhar esse crescimento delas e essa relação de trocas, né, com elas e experiências, experimentos. Eu acho que é isso tudo é muito rico. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live muito especial. É um fechamento e tive a honra e a sorte da Ana Flávia Basso aceitar o meu convite de encerrarmos com a. Então, fico muito feliz com esse momento. E, então a gente vai falar sobre as histórias e os contos. Eu não tive a oportunidade de receber histórias né, na minha infância. Não tinha muito essas histórias, a não ser através de desenhos mesmo. Mas depois que eu conheci dentro da pedagogia e dentro da pedagogia Waldorf sobre as histórias e o efeito terapêutico que elas têm, eu estou realmente apaixonada. Então, e é encantador trazer esse movimento todo para as crianças. Então, eu vou chamar a nossa convidada, a Ana Flávia Basso, ela já está aqui. Olá, Ana. Deixa eu te chamar. Opa, peraí. Aqui, pronto. Quem está chegando agora, a gente vai fazer a nossa oitava live. Estou bem feliz, estou nervosa também. Ah, deixa eu virar Olá. aqui. Peraí, deixa Sem eu. problemas. Adaptar. Tcharam! Peraí, eu tinha deixado de um jeitinho especial, um minutinho. Tô Pronto. bem feliz que deu certo. É sempre um Aham. suspense se esse momento vai dar certo, se o convidado vai aparecer. Então, Se tá, já fiquei super se tá feliz. esperto. Que Tá de bom, lado é né? só ajeitar. Que bom, É. que honra. Tava falando que é uma honra muito grande te receber nesse espaço virtual do Jardim, Ah, né, do Jasmim. Tenho uma admiração obrigada. muito grande pelo seu trabalho,
Eu acho que quando a gente conversou, eu até nem comentei, mas não por ser só contadora de histórias, mas por ser eu ritmista. Eu sou apaixonada por ritmia. Se pudesse, eu Ah, faria o curso de ritmia com certeza. Porque é é, muito prazeroso, assim, é muito sanador, é ótimo. é mesmo. É um Uhum. presente poder também trabalhar com a euritmia, não só com as histórias, né? Como elas se Aham, complementam. O justamente. movimento, a fala e o contar histórias. Aham, que bom. Enfim, Bom, então, obrigada. nossa, a gente que agradece. Ana, então você fala um pouquinho de você. Eu prefiro que você fale um pouquinho sobre você, porque eu acho que eu gosto mais é de ouvir do que Uhum, desse teu histórico todo, até o seu histórico com antroposofia, como é que foi, seu caminho, tá. para a gente poder. Eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que é uma honra encerrar esse projeto, né? Essa Que bom. série de lives e encerrar com esse tema tão oportuno nesse momento que a gente está vivendo. As histórias Uhum, já são importantes, mas agora, mais do que nunca, elas se fazem prementes, assim, né? Urgentes no nosso dia a dia. aham. E eu posso dizer que eu ouvi muitas histórias quando era criança. Eu tive um pai contador de histórias, de todo Ai, que tipo de história, daquele que inventava, que trazia mito, fábula, contos de fadas, e uma mãe que sempre valorizava os livros e comprava livros novos para a gente poder saborear nas férias, quando quisesse. Nas férias era sempre especial, porque a gente podia escolher até mais de um. Não eram esses Uhum, tempos de grandes livrarias que a gente tem hoje, né? aham. E depois tive a oportunidade de contar para minha filha, de contar para os meus pacientes na clínica, né, psicoterápica, Uhum, e depois para os alunos nas escolas, tanto escolas tradicionais como Waldorf. E hoje eu trabalho com esse tema que para mim é uma honra, né, um presente poder estudar, poder conhecer histórias e falar sobre elas. A uhum, euritmia apareceu no meio de caminho e só acrescentou meu interesse pela fala, né? Essa importância do uhum, falar. uhum. Enfim, isso é um resumo sobre as histórias na minha vida. Que bom. Que bom, a gente fica muito feliz. Para quem ainda não assistiu as nossas lives, dá uma olhadinha no IGTV. A gente tem todas as lives, todo esse percurso, né, do jardim. E para comentar um pouco sobre a nossa live de hoje, as perguntas que vocês fizeram, agradeço muito as perguntas que vocês fizeram. Então, a Ana vai estar trazendo dentro do contexto. Então, a gente não vai ter um período só para as respostas. Então, a Ana já vai estar Uhum, trazendo no contexto que vai explicando sobre esse movimento, né? Que você vai trazer uma sim, linha de movimento com as histórias. isso. E se eu anotei tudo, tô com elas aqui na minha mão, mas se ainda Aham. surgirem outras e ficar faltando alguma, é só escrever que a gente vai. Você vai me dando uns toques e eu vou respondendo. Isso, eu vou ficar Tá aqui, bom? só de olho. Muito bom. O nosso tema fala sobre essa relação de dois temas muito importantes: histórias, as nossas narrativas e a infância, né? Nossa preciosidade dentro do desenvolvimento humano. Um momento tão especial, a gente vai enfocar aqui, né, Melissa? Essa fase de Uhum. 0 a 7 anos. A gente poderia falar das narrativas para Justo. muitas idades, mas o nosso enfoque aqui para o jardim, para essa faixa etária que vai até 7 anos, que a gente chama de primeiro setênio. Uhum. E as narrativas nesse período, elas são muito especiais. Não dá para a gente contar qualquer coisa para uma criança pequena. Assim como a gente não oferece como alimento, como comida para a criança, uma feijoada, né, todo dia. Uhum. Então a gente tem, assim como a gente cuida do preparo, da escolha de um alimento, de como a gente oferece para a criança, as histórias também têm essa relação importante como o alimento físico, como a comida, porque elas vão nutrir, na verdade, o mundo interior da criança. Esse mundinho que está dentro da gente e que só a gente acessa. Eu, Ana Flávia, acesso o meu, você que está ouvindo acessa o seu. Uhum. Né? A gente pode Uhum. interagir, se encontrar, mas o nosso mundo interior é nosso. E as histórias falam para esse mundo interior. Né?
E a criança pequenininha, as pessoas sempre perguntam, mas para que idade a gente começa a contar histórias? E essa é uma boa pergunta, porque na verdade a gente deveria se perguntar: quando que a gente começa a narrar? Quando que a gente começa a falar? Porque contar histórias é falar, em princípio. Então, quando o bebê já Uhum. está na barriga da mãe, a mãe já começa a conversar com esse bebê. E aí importa muito o que essa mãe fala para esse bebezinho, o pai também, e outras pessoas queridas que chegam perto da barriga, né? Então a gente diz que Uhum. para o bebê a gente já narra o mundo. A gente conta sobre uma borboleta que passou, um passarinho que cantou e vai mostrando esse mundo que a criança ainda não viu. Então as nossas conversas com aquele bebê passam muito por apresentar o mundo que o bebê vai conhecer através do nosso olhar, da nossa afetividade, das nossas palavras, né? A gente conta como é que está o dia, se está chovendo, se está sol, o que a gente vai fazer, né? E o bebê está lá escutando. Muitas pessoas perguntam, mas é preciso ler algum livro para a criança na barriga? Não precisa ler livro nenhum. O mais importante é que agora essas narrativas venham de forma muito espontânea e muito ligadas ao afetivo da mãe, ou do pai, ou de quem quer que esteja falando com ela, porque ela está ouvindo essas vozes, né? E de alguma forma Uhum. entrando em contato com esses conteúdos. Sim. E já se Quando... trazendo a formação, né? Mesmo Isso, dentro da barriga, ela já traz essa formação toda. mesmo dentro da barriga. E aí, até que chega um dia que esse bebezinho vem ao mundo, nasce e vem para o colo, né, das pessoas queridas que estavam esperando esse bebê. E aí as pessoas perguntam, mas a gente precisa ler livro? Precisa contar o quê? A gente Uhum. continua narrando o mundo para o bebê. Agora também de outra maneira. Não só o que está acontecendo. Olha o barulhinho da chuva, você pode falar essas coisas. Hoje está chovendo, hoje está frio, eu vou pôr uma roupinha bem quentinha em você. É importante também que a gente continue falando com essa criança, porque toda fala já é um preparo para contar histórias do futuro. Essa criança vai Uhum. aprender a falar e ela vai aprender a falar porque tem adultos que falam com ela, tem pessoas para ela poder imitar. Então a gente vai cuidando dessa fala, narrando o mundo e sempre falando o que a gente vai fazer com ela, antes de fazer. Então agora Uhum. a gente vai tomar um banho, né? Vou dar um banho em você, eu vou tirar a sua blusinha, eu vou tirar a sua fralda. E assim a gente vai contando para a criança antes de fazer com ela. Ela vai associando a fala ao que vai acontecer. Tudo isso é um preparo para contar histórias. Contar histórias não é só pegar um livro e ler, né? A gente já está preparando essa criança. Na verdade, a gente está preparando uma relação com a criança. Um Uhum. fala, o outro escuta e recebe, né? Eu aprendo a ler nas entrelinhas como é que está essa pessoa que está contando para mim, como é que está a voz dela. É uma voz mais tensa, uma voz mais calma, né? Uma voz que traz um mistério no ar. E assim a criança vai aprendendo essas nuances, tá? Então, olha só, o bebezinho nasceu, a gente está falando, está narrando o mundo, eu gosto dessa expressão. A gente narra o mundo para a criança. E nesse período também que a criança é bebê, a gente vai usar os acalantos com ela. Quantos acalantos a gente vê em tantas culturas diferentes? A gente pode cantar na nossa língua, a gente pode cantar em outra língua, mas instintivamente, quando a gente pega um bebezinho no colo, a gente já faz uns sonzinhos ritmados, não só para dormir, mas a gente faz uns, né, dá umas cheiradinhas no bebê e já intuitivamente faz sons. E esses sons, eles brotam da mesma fonte que os acalantos brotaram e surgiram em diversas culturas. Então a gente pode abusar deles. E aí tem pessoas que falam, ah, mas eu ouvia boi da cara preta e tinha medo. Então se você não gosta de boi da cara preta, tudo bem. Mas existem outras cantigas que a gente pode usar,
que a gente pode pesquisar, né, na nossa língua e até em outras. E então vem os acalantos também como uma forma de preparar, né, esse futuro contar histórias. Se eu quero que uma criança ouça um conto de fada mais longo no futuro, hoje eu já vou preparando uma relação de fala, de escuta, de atenção, né, de olho no olho. Tudo isso vem sendo preparado. Então, olha só, a gente fala com a criança, a gente narra o mundo e a gente usa os acalantos. Tudo isso que a gente começa fazendo quando a criança é bebê, a gente carrega por esse primeiro setênio todinho. Mas a gente começa cada coisa numa etapa e vai acumulando e vai diversificando depois com a criança mais velha. Então, olha só, com o bebê a gente está cantando e falando. Aí, de repente, essa criança chega lá por volta do 2º ano de vida, já quase pronta para o maternal, né? Para ir para o Jardim Jasmim Manga, por exemplo. Jasmim Manga entra com 1 ano e 6, então foi 1 que ano já e tá lá 6, dentro. então antes Já até. tá lá dentro. Olha só, já tá lá no jardim. E aí a gente pode cuidar do quê? Cuida da fala, traz os acalantos, tá narrando o mundo para a criança e a gente já pode pensar em pequenas narrativas, por exemplo, com gestos, com movimento. Com 2, com 3 anos, isso vai ser sempre um sucesso, porque a criança pequena é movimento e o movimento chama a atenção da criança. Então, se eu quero que ela olhe para mim, que ela preste atenção na minha narrativa, essa narrativa pode ter um gestual bonito, né? Que acompanhe o que eu estou falando. A gente poderia fazer aqui uma brincadeira cantada, que acho que todo mundo pode fazer junto, né? Ah, Então legal. vamos lá. Vou sentar direito para ver se todo mundo consegue ver meu gesto. Acho que dá. Olha só. O gesto vai ser muito simples. Ele começa lá da altura da barriga, mas vocês não vão ver. E a gente vai simplesmente colocando uma mão em cima da outra, até cobrir o nosso rosto. Então agora faz o gesto comigo, como se fosse criança. E eu vou subindo essa mão devagar, tá? Então vocês não vão ver tudo. E vou cantarolar. Construindo a parede, o pedreiro está. Um tijolo aqui, um tijolo acolá. Achou! E aí abre a mão e mostra para a criança. De novo, porque vocês só foram pegos de surpresa. Então vamos lá. Construindo a parede, o pedreiro está. Um tijolo aqui, um tijolo acolá. Achou! E abre e olha para a criança. Então, olha só, estou construindo uma parede, algo muito simples, né? Cantarolando, usando algo com uma melodia. Minha fala agora tem uma melodia por trás dela, não é só uma fala falada. Né? E estou fazendo gesto e ainda brincando com a criança de achou, né? Que eles adoram. Esse é um tipo de brincadeira, de pequena narrativa que a gente pode usar, né? Para começar a treinar essa atenção da criança, esse interesse pelas pequenas narrativas. Uma outra brincadeira que a gente faz muito nos jardins Waldorf é do passarinho. Então a gente vai fazer também porque é sempre gostoso, né? Minha mão tá aqui como passarinho, como um ninho, na verdade, porque o passarinho tá dormindo lá dentro, né? Então a gente vai fazer assim, eu faço e vocês vão fazendo junto. 2 passarinhos dormem num ninho. O primeiro se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. O segundo se levanta, bate as asas e canta. Voa um pouquinho e volta contente para o ninho. Os 2 passarinhos se levantam, se abraçam e cantam. Voam sobre vales e montanhas.
veem as crianças empinando pipa lá embaixo e voltam contentes para o ninho. Olha só, aqui a gente já tem um outro tipo de narrativa com movimento. Eu estou falando sobre passarinhos, algo tão simples da natureza, né? Algo que a criança conhece de fato, que ela já viu, que alguém já mostrou para ela. E eu vou Uhum. simplesmente narrar que o passarinho estava lá, acordou, voou e foi dormir. Algo que a criança também faz. Então, uma narrativa simples. E o gesto vai chamando a atenção da criança e impulsionando nela a vontade de imitar, de fazer também, de fazer junto. Uhum. Mesmo que ela não consiga fazer como a gente está fazendo, a gente vai repetindo e depois amanhã conta de novo e depois conta de novo. E assim vai. Até que um dia ela faz como a gente. Até que ela faz sozinha, que ela faz para os brinquedos, que ela faz para o priminho, né? E já está independente. Então, uma das pessoas perguntou: o que contar para 2 anos? O que fazer com uma criança nessa faixa etária? Então, uma das formas, além de narrar o mundo, de usar os acalantos, de cuidar da minha fala, eu posso usar essas narrativas e brincadeiras com gestos. Assim, a gente está preparando a criança para outras etapas do contar histórias. Tá E claro até aqui? essa, e para mim tá claro, e essas são chamadas brincadeiras de dedos, né? Contar são Também. histórias de brincadeiras de dedos também, né? Que Isso, trazem movimento com isso, os dedos. E é isso. muito bonito Aí, de ver as crianças olhando e tentando imitar. isso. Tem várias maneiras de chamar. Tem tanto as brincadeiras de mão, como as pequenas narrativas. Eu gosto de chamar algumas de histórias com gestos, porque são pequenas histórias mesmo. E as pessoas Uhum, começam a perceber que aquilo é um tipo de narrativa, que a gente já está contando histórias. Não é só uhum, brincar, já aham, é narrar, né? E ali tem uhum. um fio, Legal. né? Tem um fio de um raciocínio que depois vai ficar mais complexo lá na frente, né? Uhum. Ótimo. E então, para 2 anos, eu gosto de dizer que além, né, dessa, quando a criança está na potência do aprender a falar, além dessas histórias com gestos, dessas brincadeiras com dedos, a gente tem que explorar bastante as cantigas populares, trazendo aí para a fala a melodia do cantar. Então, cantar e cantar muito. Cantar tudo Uhum, aquilo que a gente já vem carregando da nossa cultura brasileira. Vem pelas uhum, cantigas. Às vezes eu vejo que muitas famílias optam por colocar uma música no celular ou num aparelho de som e deixa a criança escutando. Mas esse é um tipo de contato com a música. O mais importante aqui é que a gente cante. Eu, adulto, eu, educador, cante diante da minha criança. Quando a criança escuta uma voz ali ao vivo, né, uma voz verdadeira falando perto dela, ela aprende não só a língua materna de uma maneira muito verdadeira, e aqui a gente está na fase que a criança está se inserindo no mundo social, aprendendo a falar, né? A gente uhum, ensina a criança a perceber o outro pela fala. São coisas que a gente não fala, ó, tá vendo aquela voz? Aquela voz tá triste daquela pessoa. A gente não uhum. precisa ensinar isso para a criança. Mas quanto mais ela escuta adultos verdadeiros ali ao vivo cantando perto dela, ela aprende a ler as nuances das vozes, o que a gente não identifica tão bem quando já vem com um filtro de um desenho animado na TV, de um filme no cinema, ou mesmo de um celular, né? Como a gente está agora com esse mundo das mídias e o virtual tão Sim. presentes, né? Uhum. Então, o que eu queria ressaltar é a importância da gente cantar. Cantar tudo aquilo que também tocou o nosso coração quando a gente era criança. E aí a gente começa a se lembrar, nossa, o que eu gostava de cantar? Ou o que cantavam para mim? Nossa, eu ouvia Se Essa Rua Fosse Minha, Terezinha de Jesus, O Sapo Não Lava o Pé,
Cada um vai, Sabiá na gaiola, eu chorava com Sabiá na gaiola e adorava cantar. E não tem problema da música ser mais triste, porque a Uhum. criança vai passando por essas emoções também depois, né? Quando ela está mais velha, ela vai carregando com ela. Tudo isso faz parte da cultura que a gente tem. E o importante é a gente cantar aquilo que toca o nosso coração e que transmite a nossa língua materna, né? Tentar combinar essas duas coisas. Se eu estou incomodada com uma música, não canta, a criança vai perceber que eu estou incomodada, né? Primeiro Uhum. fique em paz com a música e depois canta, né? É, tem alguém que comentou, Ana, que ela adora inventar musiquinhas para os filhos. Isso também é Ah, muito inspirador, né? muito. A E Cacau. quando a gente está com um filho pequeno, parece que brota de dentro da gente tudo isso, né? Depois o filho Uhum. cresce e a gente vê que perde esse talento. Parece que é um talento natural das mães de crianças pequenas e dos professores também de crianças pequenas, né? Parece que as crianças inspiram a gente, né? A falar de forma melodiosa, a inventar um versinho. A gente fica muito livre, é muito gostoso, né? Enfim, então a criança está lá com 2 anos. Se tiver pergunta aí, você me fala, tá, Melissa? Eu Porque vou, tô aqui. eu tô Tô aqui de sonhando aqui olho. com as crianças de 2 anos, né? Sonho. E agora a Sabe o que eu criança já. queria comentar? Que você Ah, falou sobre o boi da cara preta, né? Que uma época eu escutei que não é pelo fato de ser algo ruim. Se é algo ruim para a mãe, né? Se tem uma lembrança ruim, ok, descarta. Mas para quem tem, eu escutava e eu não tenho essa lembrança ruim. E que, na verdade, não é tanto pelo contexto das palavras que a nós, como adultos, trazemos, mas muito mais pela melodia que ela traz, né? Então, sim. às vezes, né, tem criança que dorme com um boi da cara Uhum. preta e tudo bem, né? Porque é a melodia É, que traz a voz, esse aconchego e isso. todo esse envolvimento dentro, né? Exatamente. É muito mais a minha intenção como mãe ou como professor no momento em que eu canto do que o conteúdo da palavra. A criança ainda não está conectada ao conteúdo da fala. A Uhum, fala para a criança é como se ela fosse todo um cenário. Ela está captando tudo que está junto com a nossa voz e não o sentido da palavra nessa idade. uhum, sim. Então tem gente que fala, ai, não vou cantar. Eu gosto desse exemplo. E eu dou sempre. Quem já me ouviu está cansado, mas eu vou falar de novo. Tem gente que fala, não vou cantar, tirei o pau no gato. Porque, nossa, a gente tem que cantar, não atirei o pau no gato. Eu digo, não, por favor, continue cantando, atirei o pau no gato. A criança, ela quer o melódico do gato, mas o gato. Ela tá na sílaba, na voz, no som e não no conteúdo. E aí eu sempre pergunto, quantos de nós ouviu essa música e de fato atirou o pau no gato, Uhum, né? Eu sim. lá na frente que fui perceber, muito mais velha, o que que a música falava, Aham, né? isso aí. Sim. Né? Então isso serve para tudo, não só para atirar o pau no gato, mas também para alguns acalantos. E assim, a gente tem que lembrar que muitos dos acalantos, eles têm às vezes um conteúdo triste, porque muitas vezes as mães cantavam as suas dores para o bebê, as suas dificuldades, Uhum, as dificuldades do mundo. Então, muitos acalantos vêm com essa carga que a gente hoje considera pesada, mas não, era algo que brotava do coração da mãe. Então, uhum. também para as cantigas importa muito mais isso. Se eu estou alegre cantando, se eu estou presente com a criança, se eu trago um brilho na minha voz, do que de fato a letra. Uhum. E isso, É, né, não só para 2 anos, mas para todas para essas todos. idades, É, né? eu acho que você respondeu a Vivi, né, Vivi? Que você perguntou se as crianças então captam mais a vibração dos sentimentos. É justamente isso, né? Isso, elas captam se a gente está presente, se a gente está pensando no que vai fazer de almoço, na conta para pagar, se a gente Sim. está um pouco mais triste aquele dia. Os nossos filhos percebem quando a gente não está num bom dia às vezes e eles até se aquietam em alguns momentos, alguns dias. Uhum. Outros eles dão umas cutucadas para a gente
acordar e ficar esperto para alguma coisa que está incomodando. Né? As crianças Aham. nos ajudam e elas estão com as anteninhas ligadas, percebendo tudo do ambiente, né? Não só o ambiente direto do educador, a voz, o sentimento, o pensamento, mas o que está vivendo ali na atmosfera da casa ou da escola. Né? As crianças Uhum. estão com as antenas em pé, né? Tem uma outra Mas pergunta sim. ali que é sobre sobre as idades, mas você já está trazendo, né? Eu estou Vamos trazendo, eu resolver estou isso. tentando fazer um É, caminho, mas se eu não isso, responder essa pergunta, você me lembra, tá? Que eu não li qual tá que é. bom. É, não, é sobre as idades. Se você vai contar histórias para as idades. Então você já está trazendo esse caminho, Eu estou já trazendo um caminho da dando esse barriga movimento. até os 7 anos. Então, olha só, minha meta é essa, né? Falar de primeiro setênio aqui. Porque Aham. depois que a gente preparou esse contar histórias no primeiro setênio, a gente já plantou aquela sementinha do gostar das histórias, das Uhum. narrativas, de ter interesse pelas narrativas, que é o que a gente quer ver na criança, né? O brilho no olhar, a possibilidade de se encantar e de imaginar as histórias. Nossa meta, tem várias metas. Essas, né? Essas são algumas só. Mas olha só, aí a criança já começou a falar no segundo ano de vida, já está mais solta, o vocabulário se enriqueceu, ela cantou bastante, ela viu muitas brincadeiras de movimento, e aí com 3 anos, gente, isso tudo é mais ou menos, hein? O mais Uhum. importante é a gente sempre olhar para a criança que está diante de nós. O que eu estou falando é dentro de um desenvolvimento médio, né? Se a gente tivesse que fazer uma Uhum. descrição geral, mas isso serve só para nos inspirar, não é meu filho fez 3 anos, eu vou fazer isso porque a Ana Uhum. falou. Não, Aham. eu sei que com 3 anos a gente pode fazer tal coisa, eu vou observar o meu filho, sempre, ou meus alunos, é a criança que nos inspira, a gente tem que se lembrar disso, né? Aham. Enfim, e aí eu vi que tem uma pergunta da Thalita, depois você vê como é que eu posso Isso, responder para não esquecer. eu acho que ela perguntou sobre os livros e se tem algumas histórias escritas. Depois a gente coloca o teu site, né? Porque no teu Isso. site tem Essas, muitos. essas duas brincadeiras que eu fiz aqui, essas duas, Aham. né, uma mais brincadeira e outra mais narrativa, dos dois passarinhos e do pedreiro, elas já estão em vídeos disponíveis no meu canal no YouTube. Então lá tem uma Uhum. playlist só de histórias com gestos para crianças pequenas e tem muita coisa para muitas épocas do ano. Tem. Vai lá É no maravilhoso. canal, entra na playlist de histórias com gestos que vai ter um monte de repertório, tá? Enfim, então 3 anos. Então o que que vem de novo? 3 anos então, a gente ainda está narrando o mundo, a gente usa acalanto, a gente cuida da nossa fala, a gente traz as cantigas populares, tudo isso a criança está ainda em contato, né? Ela tem contato com tudo isso. As histórias com gestos, e aí agora vem algo muito especial, né? Que são os contos acumulativos, ou contos Uhum. rítmicos, ou contos repetitivos, ou contos cumulativos, diversas formas de chamar, ou lenga-lenga, que era uma maneira tradicional de chamar Que esses legal. contos, tá? Uhum. Então, quando a gente vai buscar em gêneros literários, a gente vai ver dois termos mais comuns: contos acumulativos ou contos cumulativos. Na pedagogia Uhum. Waldorf, a gente tende a trazer como conto rítmico, mas é Uhum. importante a gente saber como é que são esses contos. Em geral, eles têm uma narrativa muito simples, são contos curtos, né? Para a criança ainda Uhum. conseguir acompanhar, e a gente tem algum elemento que se repete, às vezes é um verso, às vezes são duas frases, às vezes a gente tem uma acumulação de personagens ou de fatos, né? Então, assim, nós temos em muitas culturas contos acumulativos. Isso não é um privilégio da língua portuguesa. Um dos contos mais conhecidos é o conto da beterraba. Né? Aham. No conto da beterraba, Sim. o vovô vai colher a beterraba
Ele não puxa, puxa e não consegue, aí ele chama a vovó segura no vovô, que segura na beterraba, eles não conseguem, aí vem o netinho, e assim a gente vai acumulando uma linha. Vovô, vovó, netinho, cachorrinho, tarará, tarará, tarará. Quando a Uhum. criança é muito pequenininha, as primeiras vezes que a gente vai contar um conto acumulativo, a gente usa poucos elementos que se acumulam, porque a criança ainda está se acostumando. Então eu vou usar vovô, vovó, netinho, tá bom. A criança cresceu, aí eu já posso acumular, tornar essa cadeia maior, porque ela já está com um pensar mais ágil, né, uma memória diferente, uma capacidade de articulação da fala, então, de entendimento também. Aí a gente aumenta. Então, isso é importante a gente ter em mente, que assim, tudo que a Uhum. gente vai apresentar de novo para a criança, seja uma história com gesto, seja um conto acumulativo, seja um conto de fadas, a gente vai do mais simples para o mais complexo, para a criança ir se acostumando com aquele tipo de narrativa, né? Uhum. Então, isso é Tá. sempre. A gente vai graduando isso. Isso é tratar a criança com respeito, né? Assim, a respeito ao quanto ela consegue digerir, aprender de tudo aquilo que ela está vendo. Porque para a gente essa Uhum. historinha é muito simples, a gente fez o gesto e voltou. Mas para a criança é muita coisa. É voz, é gesto, é o adulto, é coisa no ambiente acontecendo. São muitos estímulos, né? Isso, Cacau, ou beterraba, ou rabanete, ou nabo. Na França, por exemplo, é nabo, né? Então, cada país às vezes traz um elemento. Na Rússia, a gente sabe, beterraba, uau, eles fazem sopa de beterraba, isso já é um hábito deles, olha que legal. Na França, a Uhum. história é o nabo, mas é o mesmo Mas o encadeamento da contexto. narrativa, né? Legal. E aí tem outros, né, que a gente usa também no Jardim Waldorf, o Joãozinho Semente de Maçã e tantas outras histórias. Ai, não tô com o livro aqui. Tem um livro da editora antroposófica, Conte Outra Vez, da Karin Stache, com Uhum. muitos contos rítmicos, né, contos Uhum. Eu vou acumulativos. colocar aqui. Isso, e aí a gente pode trazer esses elementos, né? Sempre lembrando de ir do mais simples para o mais complexo. Ah, e alguém falou que contou a parede, que é esse do pedreiro. Ah lá, a Cacau disse os meninos até pediram para experimentar a rabanete. Exatamente, aí a narrativa já entra como um elemento, né, de despertar esse interesse por um alimento diferente, às vezes, que não é tão comum no dia a dia. Né? Não é toda hora que a gente come um rabanete, também não é toda hora que a gente come uma Uhum. beterraba. Nem um nabo, Uhum. né? Então já desperta esse olhar. E aí a gente pode pesquisar os contos acumulativos, não só nesse repertório da Karin Stache, por exemplo, mas o próprio Câmara Cascudo, ele trouxe dois contos famosos do macaco, né, dentro do repertório brasileiro. Aí é mais uma pergunta de Uhum. repertório brasileiro, tá? Então, Uhum. ele selecionou dois no livro, o Câmara Cascudo, traz dois contos, o da vovó e do macaco. Mas depois a gente tem pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e outras universidades ainda pesquisando contos acumulativos brasileiros da nossa cultura. Então é Uhum. importante que a gente esteja atento, né? O Grande Uhum. Rabanete da Tatiana Belin, que, né, trouxe esse Uhum. conto também em livro. Obrigada, quem escreveu aí, Crios. Então, deu para entender mais ou menos o que é o conto acumulativo ou conto repetitivo, que a gente Uhum. traz mais ou menos nessa idade. A criança Uhum. já está com uma memória mais pronta, já está participando dessas narrativas que tem um encadeamento, né, para treinar esse pensar ainda sem despertar tanto pensar, mas de forma rítmica, gostosa, lúdica e que se repete. Né? E aí a criança chega naquela idade deliciosa do jardim da infância, 4 anos de idade, mais ou menos ali 4, né? E a gente vê que tem uma nova criança ali, uma criança
que já tem uma movimentação diferente, ela já está mais no corpo dela, ela continua com esse prazer pelo movimento, mas já tem uma coordenação diferente, que já está no social de outra maneira, né? Ela consegue observar, participar de uma roda, tem interesse por se aproximar de uma brincadeira e se inserir ali com outras crianças mais velhas. E aí, o que a gente tem de delicioso? E mais do que isso, não só de delicioso. Vamos fazer um raciocínio correto aqui. Um raciocínio que a pedagogia Waldorf traz sempre para os seus alunos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. A pedagogia Waldorf olha para o desenvolvimento da criança. E quando a gente, educador Waldorf, conhece o desenvolvimento da criança e sabe o que está acontecendo com ela, tanto no seu corpo físico, nas suas emoções, no seu pensamento, né, nesse ambiente todo psíquico, a gente sabe o que oferecer para ela. Então a gente parte na pedagogia Waldorf do ponto de vista do que está acontecendo com a criança, para depois saber o que fazer com ela. Não é um manual que chega e fala, ó, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente tem uma linha, a gente observa o que acontece com a criança, mas é a partir da criança que vem uma proposta pedagógica. Isso acontece sempre, acontece com as narrativas também. Então a gente poderia se perguntar assim, nossa, quem é a criança de 4 anos? E a partir do momento que eu conheço a criança de 4 anos, 4, 5, 6, né, a gente sabe o que contar para ela. E não só o que contar, a gente sabe que brincadeiras fazer. A gente sabe como falar com ela. Então, olha que beleza. Quando a gente conhece a criança, a gente sabe tudo o que fazer, com independência. E a pedagogia Waldorf, para mim, de todas que eu já vi, é show de bola nesse quesito, né? E o educador fica muito mais confiante, né? Muito mais livre para oferecer o que ele sabe que é melhor para sua criança. Então, voltando para os 4 anos, eu fiz esse parênteses, você me fala do tempo, hein, Melissa? Que eu sou um ser que fala. Tô aqui. Mas qualquer coisa, olha, se você não se importar, a gente tá amando, com certeza. Tô vendo muitos elogios aqui. A gente passa Tá pro bom. segundo tempo. Sim, Se você tiver esse vamos vendo que tempo, vamos lá. como é que o povo vai ficando, se o povo vai aguentando tanta fala, né? Com certeza. Mas olha só, e aí com 4 anos a criança já está com uma outra prontidão. E se a gente se perguntar assim, como é que é uma criança de 4 anos? Cada um pode responder aí para si mesmo ou escrevendo. Como é que é uma criança de 4 anos? Ah, ela brinca, ela pula, ela salta, ela corre, ela inventa brincadeiras. Aquele galinho na mão dela se transforma em muitos brinquedos e brincadeiras, né? Aquele galinho pode ser uma varinha, um, um violino. Minha filha adorava galinhos e violino, né? Pode ser uma bengalinha, pode ser um guarda-chuva. Um galinho Uma na mão de uma ponte. criança de 4 anos vira um mundo, literalmente um mundo, por essa capacidade imaginativa que a criança tem. Outra característica que a gente vê nessa idade é aquela vontade, aquele prazer expresso numa frase. Conta de novo, canta de novo, faz de novo, de novo. Então a criança sempre com aquele impulso de viver mais uma vez aquela experiência, né? Então, a importância da repetição, que eu vou falar de novo um pouquinho mais para frente nos contos de fadas, né? E então a criança é por movimento, ela tem uma capacidade imaginativa riquíssima, ela gosta de repetir, ela gosta daquilo que traz ritmo na vida dela, é um ritmo harmonioso, nesse pulsar, e que pode se expressar de diversas maneiras. Eu sei que teve live aqui que falou disso, então não vai ser Isso. hoje que eu vou falar, tô sabendo. É. A importância do ritmo que a gente fala tanto na pedagogia Waldorf, né? Então Justamente. acredito que A todos já gente até saibam. falou, a gente até falou do ritmo do dia, da semana e do ano, através das épocas. Então, Ótimo, ótimo. quem Então, tem como isso é curiosidade, importante, né, para essa criança dessa faixa etária,
para a gente também, né? Mas Justamente. agora a gente está olhando para a criança e falei da capacidade imaginativa, dessa fantasia, né? E outra palavra mágica para a criança dessa faixa etária é imitação. Ainda ela aprende pela imitação e a gente precisa hoje, nos tempos de hoje, mais do que nunca, cultivar esse espaço para imitação. Porque o que, que as crianças, elas vão imitar aquilo que elas veem. E o que, que a gente está fazendo perto Uhum. delas, né? Eu estou cozinhando, eu estou mexendo no celular o tempo todo, eu estou no computador, ou eu estou cuidando da casa, limpando, varrendo, né? Tudo que a gente faz, a criança tende a imitar. Ela Uhum. está ainda, como eu disse, com essas anteninhas ligadas. Então, olha só, se a criança tem todas essas características e ainda vive numa atmosfera sonhadora, ela não está com a consciência desperta de um adulto. Aí a gente se pergunta que tipo de história ela precisaria, seria bom a criança ouvir. E aí a gente chega num tipo de história que tem ainda essa atmosfera ampla, que tem um certo movimento, mas não muito, porque uma criança de 4 anos não precisa de uma história que vá para o futuro, volta para o passado e vem para o presente. Uhum. Né? A criança precisa de uma linha para ela acompanhar, uma linha narrativa. Se a gente contar para essa criança que a história aconteceu na Espanha em 1879, isso não vai dizer nada para essa criança. Uhum. Então, uma história que não tenha uma data fixadora no tempo ou uma localidade fixadora no tempo também, que deixe tudo mais aberto, para ela é muito melhor. Ela vai mergulhar mais nesse tipo de narrativa, né? Uhum. É, Eu acho que, sabe o que me remeteu, Ana? O Era uma vez. era uma vez, Porque não tem um tempo, não tem uma data. exatamente. E a gente começa a perceber, poxa, a criança vive nessa atmosfera, então eu posso oferecer isso para ela também. E o melhor Uhum. tipo de narrativa, a gente sabe que carrega essa atmosfera ampla, sonhadora, de encantamento, são os contos de fada. Né? O que a gente chama de Uhum. contos de fada. Aí já é um outro capítulo. Então, a partir dos 4 anos em diante, a gente pode inserir esse tipo de narrativa, né? E, e a gente diz aí que de 4 a 7 a gente tem os contos de fada acompanhando, né, a vida da criança. E aí também é importante, como eu falei com os contos acumulativos, da gente fazer uma gradação. Eu começo com os contos mais curtos, mais Uhum. simples, e depois vou deixando os mais complexos lá para frente. Os contos de fada seriam assim um tema à parte, né? A gente E poderia. extenso, né? Ixi, tem coisa para falar de conto de fada. Mas é Desde maravilhoso. do que de fato os tipos de contos de fada, né? O que, que a gente tem aí, o que, que a literatura considera contos de fada, mas o que na pedagogia Waldorf a gente traz para as nossas crianças. E como é Uhum. que a gente traz para as nossas crianças? E aí seria um universo à parte, mas assim, o importante a gente saber é que existem contos, que a gente chama de contos de fadas, que são contos de autor e outros que foram contos coletados da tradição oral. Então, o que a gente põe hoje no mesmo balaio de contos de fada, mistura tudo. Mistura tanto os Uhum. contos coletados da tradição oral, como os contos de autoria. O que é um conto de autoria? Por exemplo, é um conto do Andersen. O Andersen criou Uhum. o conto de fada, ele pegou um gênero literário e criou. Então, Uhum. o Patinho Feio, Cisnes Selvagens, a Vendedora de Fósforos, todos esses do Andersen, a Princesa Ervilha, o Soldadinho de Chumbo, todos esses são contos de autor. Então, eles vão ter um impacto na criança.
que é diferente da gente pegar um conto dos irmãos Grimm, um conto Uhum. coletado das tradições orais, e contar para uma criança. Então a gente poderia hoje priorizar os contos de Grimm para as crianças, Uhum. especialmente nesse período de pandemia, que as crianças estão em Uhum. casa precisando se conectar com algo maior que diz respeito a toda a humanidade e não só a uma cultura. Os contos de Uhum. Grimm, eles conseguem permear e trazer verdades e sabedorias que a gente já se esqueceu delas e que dizem respeito a qualquer pessoa. Aquela que mora na China, aquela que mora na Islândia, aquela que mora no Peru e a que mora no Brasil. Esses contos têm algo muito especial e a gente tem que se reconectar a essa sabedoria, porque hoje a gente, adultos, nós que fomos tão educados pelo intelecto, a gente se distanciou do conteúdo simbólico desses contos de Grimm, por exemplo. Uhum. Contos de Andersen, não. Aí ele já tem uma narrativa estruturada, com uma meta, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu quando era pequeno assistia tanto a Branca de Neve da Disney. Eu vi contos de fada toda a minha infância. Uhum. E aí eu preciso hoje dizer, olha, desculpe-me, você não ouviu um conto de fadas. Se você viu o conto de fadas da Disney, você viu um conto da Disney e não um conto Uhum. de fada original, né? Então, é importante a gente saber. Eu vi tudo quanto é filminho da Disney na minha infância, mas também Sim. ouvi outras histórias, né? Outros contos de fada. Então, é importante a gente se perguntar: peraí, eu só sei a versão da Branca de Neve da Disney, mas existe uma outra. Eu vou precisar conhecer agora como educadora. Eu gostaria de conhecer. Então é importante que a gente vá atrás dessas versões mais intactas, mais preservadas. E aí eu já sei que uma pergunta básica que pode surgir aqui é: qual é o melhor livro de contos de fadas hoje, ou de contos de Grimm, na verdade? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Aquele livro que às vezes vende naquele saldão do shopping e que parece barato e que talvez, na maioria das vezes, os contos de fadas já foram alterados. Não é uma tradução integral, uma tradução bem cuidada. Então, se a gente quiser uma indicação de contos de fadas hoje, de contos de Grimm, vou pegar aqui meu livrinho, tá? Eu deixei separado para mostrar. A gente sempre tem que se perguntar quando a gente está diante de contos de fadas, quem traduziu isso daqui? Essa é a Uhum. melhor pergunta, né? E aí eu vou mostrar esse livro, que já a edição atual não é mais com essa capa, é uma outra capa, mas a gente tem Uhum. que olhar lá, quem traduziu? Ah, foi a Tatiana Belink. Se a Ah, Tatiana legal. Belink traduziu, a gente pode contar. Tá? Uhum. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é um livro grosso, é um livro caro. E aí eu digo assim, invista. Ao invés de comprar 6 livros para sua criança, compre um que vai para o resto da vida, gerações e gerações, e vai alimentar a alma da família inteira, não só da Ah, isso que eu ia criança, comentar. Porque a gente está né? falando do contexto de infância, mas o quanto eles são também terapêuticos até para nós, se a gente for ler, Sim, né? sim. Super incrível. Todo Tem contar uma histórias em pergunta? si atua em nós também, né? Quando a gente Uhum. conta, a gente se beneficia também de várias formas, mas os contos de Grimm têm algo de especial, que aí é mais profundo. Diga, que Ah, pergunta. a Crios também perguntou, eu acho que você respondeu dentro do contexto, mas contos de fadas ao contrário, tipo a Bela Desadormecida. Ela tem um outro contexto, né? É assim, às vezes a gente está preocupado com, deixa eu ver uma maneira mais clara de falar. O contar histórias, ele pode ter diferentes funções.
Eu posso simplesmente contar histórias para entreter uma criança. Puf, o Uhum. tempo passou. Como se fosse a TV que você ligou, o tablet que você pôs na frente. Eu mantive a criança ali, meio quieta, hipnotizada. Mas eu posso contar histórias também para envolver a criança. Eu estou ali com ela, eu trago um elemento. Eu posso contar histórias para transmitir a minha língua, mas com uma intenção educativa, eu poderia dizer. Eu posso ter a intenção de curar, trazer, por exemplo, um conto terapêutico que eu criei para uma criança que está passando por um momento difícil, às vezes uma separação, às vezes uma mudança de cidade, às vezes uma criança que volta a fazer xixi na cama mais velha. Vários comportamentos das crianças que despertam no educador a vontade de criar uma história curativa para ela. Então, olha só, as histórias podem ter várias funções e todas são muito interessantes, né? A gente pode saber que elas são como gotinhas mágicas que uma hora eu uso com o intuito de curar e harmonizar uma situação, hora de transmitir um valor, uma moralidade. Sim, também às vezes preciso com esse intuito. Às vezes eu só preciso envolver e criar um vínculo com uma criança e olhar no olho. Às vezes eu preciso transmitir um conteúdo formal. Então, tudo é possível com as histórias, né? Eu queria dar esse leque desse olhar. Estão falando que depois eu vejo essas histórias, senão eu perco o raciocínio, né? Tem sim, tem livro de histórias curativas, mulheres que correm com os lobos já são mais para os adultos, né? Uma maneira da gente adulto se nutrir. E, bom, era isso que eu queria dizer nesse contexto, que as histórias podem ter diversas funções. E aí cada conto e cada maneira como eu vou contar vai atuar de uma ou de outra maneira. Mas que hoje a gente tem que atentar que é muito diferente quando, por exemplo, eu falo, eu vou colocar uma historinha ali para o meu filho ouvir. Aí deixa a criança diante da tela e põe lá um contador de histórias de algum canal. Esse é um Uhum. tipo de oferecer uma história para a criança. Mas eu também posso simplesmente pegar um livro em casa, acender uma velinha, ou cantar uma musiquinha, ou colocar um abajur, mas, né, uma Uhum. penumbrazinha, e simplesmente ler um livro. É possível ler também com meu filho. Eu posso, por exemplo, estabelecer que de noite, antes de dormir, é difícil eu contar histórias para o meu filho. Eu prefiro no meio da manhã, nessa pandemia. Ótimo, conte no meio da manhã. Então, essa é uma das Uhum. perguntas que fizeram lá para gente. Qual a Isso. melhor hora de contar histórias? A melhor hora de contar histórias é aquela em que você, contador, está tranquilo. Que você não tem médico para ir, hora marcada daqui a um tempo. Que você vai poder ficar presente naquele momento com a sua criança, né? Porque não tem como a gente falar vai durar 15 minutos, depois corta porque eu tenho almoço para fazer. Então, o Uhum. melhor momento é aquele que você está tranquilo, que você consegue estar bem, vivendo, né, naquela sintonia com a criança. É claro que se conseguir contar à noite, nossa, vai ser ótimo, Uhum. porque à noite a criança já vai levar aquela história para o soninho dela. Mas se não der, tudo bem. Descubra dentro da sua rotina o momento que você consegue contar. É no meio da manhã? É depois do almoço? É no meio da tarde? Antes do banho? No fim da tarde? Não importa. Esse momento ele vai ficar marcado para sua criança. Vai ficar no coração dela. Então tem que ser gostoso para todo mundo. Não pode ser uma obrigação. Num Uhum. outro aspecto, é importante também a gente pensar que a gente já falou da importância do ritmo, que é interessante também a gente contar, seria bom, sempre na mesma Uhum. hora. Então, se eu consigo, eu vou dar um lanche para minha criança em tal horário no meio da manhã, e aí eu sei que às 10 horas vai ser a hora da história, tenta repetir a história às 10 horas e cria um ritmo, inserindo o contar histórias dentro do ritmo do dia. Né? E lembrando que a história, em geral, ela tem essa característica de contrair.
né? A criança está Ana, mais quietinha vou ter e que te ela pode cair. interromper porque que vai cair. Vamos te chamar de novo. Te chamo. Pode chamar e a gente